Boa noite, vamos abrir Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nosso Deus, concede nesta noite a beleza da Tua palavra. Ela é o que nós precisamos para a nossa vida. Tua palavra é maravilhosa, encantadora e reveladora, confrontadora com as nossas almas. Então pedimos, Senhor, que durante esse período agora, quando estarei pregando, que a palavra chegue com clareza em nossos corações, que toda aquela escuridão seja tirada, que nossa ignorância seja dissipada, que nosso acolhimento à Tua palavra seja algo feito pela Tua graça em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Ok. Podeis assentar. Obrigado pela água. Hoje eu quero pregar sobre o perigo da justiça própria. Eu sei que vocês não sabem o que é justiça própria. Eu tenho que explicar com clareza. Queridos irmãos, é tão difícil definir hoje, sabe por quê? Uma das razões, até dentro das igrejas, nós temos preguiça de pensar. Nós não gostamos de meditar em termos, em palavras. Nós gostamos de pegar já o açúcar e colocar na boca. Nós não temos o costume de examinar palavras bem definidas nas Escrituras. É por isso que o povo brasileiro hoje é tão levado por elementos que enganam, porque não definem as coisas. O que é justiça própria? Hoje eu quero tratar sobre isto, nesse texto aqui. No início desse versículo 6, podemos ver aí, os irmãos estão vendo? A trágica condição do homem no coração. Olha o que diz. Todos nós somos como o imundo. Está vendo o que o profeta falou a respeito do homem? Nós sempre estamos achando que nós somos alguma coisa boa, que temos uma gotícula de bondade lá dentro. Mentira. Não temos, irmãos. Todos nós, somos nós que vemos coisa boa, né? Nós olhamos para um vizinho, para um parente, para a gente mesmo, e chegamos a uma conclusão, sem análise nenhuma, concluímos que nós temos alguma coisa e que Deus acha aquilo admirável. Mas o que diz o texto? Todos nós somos como o imundo. E, irmãos, isso para mim é terrível. Ninguém gosta de um versículo desse, né? Todo mundo sai à procura do Salmo 23, do Salmo 91 e outros salmos e outras passagens para dizer amém, amém, amém. Mas alguém já disse amém para um versículo desse aqui? Todo mundo silencia. Então, queridos irmãos, se você quer saber a foto que Deus tira de você, a gente costuma tirar foto, né? A gente costuma tirar e ficar todo bonitão, tal e tal e tal. Aquela jovem tira e deixa assim um sorriso, uma beleza dela para chamar atenção. Né? Mas Deus tira a foto da gente. Ele tira a foto exata do que nós somos no coração. Então ela desmascara a gente. Ela traz a lume o que está oculto.
Todos nós somos como o imundo. E em seguida, diz, todas as nossas justiças, está vendo aí? Como trapo da imundície. E sendo assim, queridos irmãos, o que é que nós produzimos? O que é que nós produzimos para Deus? Você sabe o que é ser imundo? Coisa não é brincadeira, não. Então, eu posso ser religioso. Saulo foi religioso. Eu posso ser um homem assim, que na vida nunca dei trabalho para meus pais, nunca pratiquei o mal para os outros. Mas Deus não olha assim. Ele diz, todos nós somos como o imundo. Imundo. Ah? Quando Deus olha para o pecado, é a mesma coisa que você olhar para um cadáver que está 4, 5, 6 dias já em estado de putrefação. É assim que Deus vê o homem. Imundo. Então, queridos, essa frase revela o fato que a Bíblia não é um livro de homens, não. É um livro de Deus. Homem nenhum escreveria uma coisa dessa a respeito do homem, se não fosse obra de Deus, irmãos. Em Jó 14, versículo 4, ele mesmo, Jó pergunta, e olha, irmãos, Jó foi um homem de Deus. Um homem temente a Deus. Mas no capítulo 14, versículo 4, ele diz, quem da imundície poderá tirar algo limpo? Ninguém. De uma poça de água limpa, suja, eu posso até tirar água e ferver, tirar toda aquela sujeira, passar por um coador, assim, por assim dizer, e beber água. Mas do homem você não tira nada de bom. Lá em São Paulo tem o rio Tietê. O rio imundo. Você não vê ninguém chegando ali procurando até pescar, não tem peixe. Lá naquela região. Por causa da imundície, o peso da imundície da água. Se alguém estiver morrendo de sede ali em São Paulo, quem chegaria assim à margem do rio Tietê ou do Pinheiros para pegar um pouco de água para beber? Totalmente contaminado. Então, queridos, a natureza enganosa sempre está achando que pode tirar alguma coisa boa para Deus. Saulo pensava assim. Ele era fariseu e ele trabalhava com ardor, tentando fazer tudo que a lei de Moisés mandava fazer, porque Saulo queria um dia depois da morte ressuscitar e morar com Abraão lá no céu. Era o desejo dele e de milhares de judeus. Saulo era zelosíssimo e não sabia desse versículo aqui de Isaías. Então, queridos, vamos lá. Abelhas produzem mel, árvores podem produzir bons frutos, mas o homem, o que é que ele pode produzir? Vamos agora, em primeiro lugar, definir o que é justiça própria. A justiça própria é uma tentativa do homem natural, o homem não salvo, de mostrar que ele não é tão assim sujo como Deus fala. A justiça própria é uma tentativa do homem de encobrir por fora o que ele não pode encobrir por dentro.
Então ele pensa, o homem natural, ele pensa, ele raciocina de que Deus é igual ao homem, está vendo por fora. Eu vejo a aparência, eu vejo meus amigos, eu vejo meus parentes, eu vejo todo mundo assim, na aparência. Mas Deus não vê na aparência, ele vê no coração. E o problema do homem onde está? Onde está o poço da imundície? Onde está o lugar que está cheio de vermes do pecado? No coração do homem. É lá que Deus vê. Quando Adão e Eva pecaram, eles fugiram de Deus. E tentaram encobrir a nudez espiritual deles. E aí o que aconteceu? Deus disse, não, eu tenho uma veste diferente para vocês. Matou um animal, tirou a pele do animal para fazer a veste para o casal. Então, irmãos, a justiça própria é uma tentativa de usar meios do homem mesmo para encobrir sua nudez espiritual diante de Deus. Eu sou bom, sou religioso, faço alguma coisa e eu acho que mereço um lugar no céu. Então, queridos, algumas frases aqui é uma tentativa minha de expor para vocês o que é justiça própria. Justiça própria é o homem tentando elaborar por si mesmo sua própria conduta e buscar achar seus direitos. Você lembra daquele homem rico que chegou para Jesus? Ele veio com argumentos. Ele veio com aquela pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Nota quando ele falou, que farei? Ele estava dizendo que ele poderia fazer alguma coisa. Como é que eu posso fazer para entrar no reino eterno? Que coisa, né? Foi quando Jesus mostrou para ele o que ele era, o que ele fazia. Foi eu guardo todos os mandamentos. Nunca desobedeci meus pais, nunca cometi adultério, nunca cometi isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Mas Jesus foi direto no coração dele. Qual era o problema dele? Era lá dentro que ele estava tentando esconder. Ele tinha um ídolo lá dentro chamado Mamon, o Deus da riqueza, o amor ao dinheiro, o amor aos prazeres. Então, quando Jesus tocou na riqueza dele, ele caiu fora. Bateu retirada. Justiça própria, irmãos e amigos, é uma rebelião natural do coração contra o ensino bíblico a respeito do pecado. Consequentemente, uma negação da salvação que Deus providenciou em Cristo. A luta do homem sempre foi esta, de elaborar, de dizer para Deus, não aceito o seu sistema de salvação, eu tenho o meu sistema. Foi assim com Caim. Caim providenciou uma salvação baseada em obras. Ele saiu da presença de Deus, consumido de raiva, matou Abel, seu irmão, e foi criar o mundo dele, o mundo religioso dele, o mundo das obras, o mundo das atividades, e ignorou Deus. Ele estava com o quê? Desafiando a Deus, para dizer, nós não temos tanto pecado assim. Ignorou o juízo de Deus que viria fatalmente. Justiça própria, irmãos, é a rebelião humana contra a religião do céu. Qual a religião do céu? É Cristo veio ao mundo para salvar perdidos. A justiça própria, dizer, nós temos nosso próprio meio de salvação. É na justiça própria que cria as religiões falsas.
É na justiça própria que cria as apostasias. É na justiça própria que temos movimentos como o catolicismo, ensinando que a salvação é por obras. É na justiça própria que tem o espiritismo, que tem o mormonismo, que tem as funções diabólicas através das seitas. E Satanás cria inúmeros movimentos chamados evangélicos que parecem ser de Deus, mas não é. Por anos e anos e anos, centenas de anos, Satanás levantou pessoas sempre para atacar a religião de Deus, que é Cristo Jesus veio ao mundo para salvar, para implantar uma religião antibíblica até a vinda do anticristo. Justiça própria é a glorificação do homem que quer tomar os louvores para si. Essa é a justiça própria. Que coisa, né? Acontece isso dentro das igrejas? Pode ter isso dentro de uma igreja batista? Pode. E tem vários movimentos, especialmente em nossos dias, que estão infestados de justiça própria. Eu vou tentar, irmãos, passar para os irmãos. Nós sempre pensamos que aquela pessoa que está lá dentro da igreja, foi até batizada e está lá, e está cantando, e está pulando, e saltando, e dizendo amém, aleluia e tal. Nós pensamos que a pessoa é crente, mas cuidado com a justiça própria, porque ela trabalha de uma forma tal que você não percebe, nem o pastor percebe que é justiça própria. Vamos lá. Primeiro, ela aparece em forma de tradição. Tradição? Sim. Levítico capítulo 11 fala de 4 animais que eram considerados animais impuros para Deus. Aqueles 4 retratam exatamente o que é o homem. Tem o camelo, tem o porco, tem o coelho e tem a lebre. Impressionante. Eu não vou falar sobre esses 4 hoje, mas eu quero falar do camelo, porque o camelo é o que mais parece um crente. Porque na Bíblia os animais puros são aqueles que ruminam e tem o casco fendido no meio. Aí tem o boi, a vaca, e o cabrito, a ovelha, e o camelo rumina. Você vê o camelo sempre está mexendo com a boca. Ele pega alimento e vai ruminando direto. E parece um crente, porque a boca está falando, eu tenho Jesus, santo, santo, santo. E eu falo aleluia, amém, ora bonito e tal. Mas a pata não é fedida. Está vendo aqui, irmãos? A boca expressa que é crente. Mas as patas ou os pés proclamam que andam no mundo, que amam o mundo, que servem ao mundo. E isso, irmãos, é comumente visto numa tradição. Os fariseus eram tradicionalmente exemplos clássicos de justiça própria. Porque eles eram incríveis, trabalhavam, lutavam para criar leis para o povo de Israel, para todo mundo fazer o que Moisés mandou fazer. Você podia olhar lá fora e ver um fariseu lá na esquina orando, ou com a mão levantada, ou até ajoelhado, e todo mundo ficava impressionado, porque parecia muito espiritual. Jesus atacou veementemente os fariseus no capítulo 11, capítulo 15 de Mateus, e no capítulo 23, se eu não me engano, de Mateus. Ele ataca, chamando-os de hipócritas, de raça de víboras, porque eles escondiam lá dentro, eles escondiam o que eles tinham lá dentro, com manto de religião, com aparência de religiosos,
com o rosto de religiosos, com oração de religiosos, frequentavam, iam nas casas das viúvas, ganhavam os recursos do povo, dominavam o povo, controlavam o povo, mas eram perversos, levando pessoas 2 vezes para o inferno. Então, queridos irmãos, vamos lá. Vou ver onde estou aqui. Ela aparece também em forma de sacrifícios. Olha como a justiça própria é terrível. Ela faz de tudo para se pintar como Deus. Tem religiões na Índia, eles fazem de tudo para mostrar que estão se purificando. Eles têm cerimônias que eles pegam os açoites e açoitam eles mesmos, até sair sangue. Eles tomam banho naquele rio imundo, o rio Ganges, onde eles jogam os cadáveres. Porque eles creem que aquele rio purifica. Todo sacrifício feito para mostrar que pode, que tem alguma coisa boa neles, que eles podem fazer o máximo. Israel fazia assim. A natureza carnal está pronta a fazer grandes coisas a fim de cobrir sua sujeira. Ela também aparece em forma de mercador espiritual. Como assim? A disposição de tentar adquirir coisas espirituais por meio de riquezas terrenas. Ela aparece em forma de zelo sem entendimento, porque fornece atividades sem qualquer base. Zelo sem entendimento. Você pode ser zeloso numa igreja. Eu já conheci pessoas assim, zelosas pela religião delas. E até ficavam bravas dentro da sua igreja. Lutavam ali e faziam de tudo para mostrar com orações poderosas. Tem pessoas que fazem de tudo, irmãos, no movimento evangélico. Lutam, gritam, choram, oram fervorosamente, mostram através das roupas, do cabelo, do rosto, tudo na aparência, mas é tudo justiça própria. É uma forma de dizer, está vendo como eu sou? Vocês nem imaginam, queridos, o que uma natureza humana é capaz de fazer para tentar mostrar perante Deus que ele é alguma coisa espiritual. Eu falei de Saulo para vocês. Ele é um exemplo clássico do que o homem é capaz de fazer. Mas sabe, tal zelo pode levar alguém a práticas perversas. Práticas perversas. Porque o zelo sem o entendimento faz as pessoas serem perversas quando elas são descobertas. É por isso que perseguiram o Senhor Jesus Cristo, perseguiam os apóstolos, porque a mensagem do Evangelho revelava o que aquelas pessoas eram. Queridos, ela aparece também em forma de suposta adoração. Você pode forçar a sua natureza a dar uma impressão de uma adoração fervorosa. Que você chora, que você grita, que você fala, sente alguma coisa, e tudo isso ser justiça própria. Você pode trabalhar, fazer música.
Eu conheci alguém assim. A vida dele é uma vida... Eu conheci aquele moço. Uma vida problemática, cheio de intempéries na vida. Mas ele fazia da religião um meio para tentar superar tudo isso. Porque é justiça própria. Olha, irmãos, o que fazia Israel nos dias de Isaías. Eles iam para os templos todo sábado, levavam tudo, levavam instrumentos musicais e faziam músicas belas, cantavam as músicas dos salmos, as músicas dos levitas, mas eram pessoas que diante de Deus estavam longe, estavam falando de Deus na boca deles, mas o coração estava distante. Justiça própria. A justiça própria pode estar sendo capa para encobrir os atos perversos. Eu já vi pessoas tentando trabalhar dentro da igreja, pregar, ensinar, porque tinham problemas sérios na vida. Caso de até adultério escondidos. Eu conheci alguém assim, que queria atividade dentro da igreja, queria, mas logo descobri que ele tinha problemas sérios na área de imoralidade. É tudo meio religioso para tentar encobrir as faces de um coração que nunca foi regenerado, nunca nasceu de novo, nunca Deus chegou ali para chamá-lo ao arrependimento. Sintonizado no perfil da justiça própria. Vamos lá. Praticado de forma obstinada, é uma tentativa de enganar. É o contraste daquilo que Deus requer do pecador. O que é que Deus requer do pecador? Se humilhe. Ele não está pedindo de você nenhuma atividade. Ele não está pedindo seu dinheiro. Ele não está pedindo suas orações. Ele não está pedindo sua fé. Ele quer que você se humilhe. O Deus da Bíblia é o Deus dos quebrantados. Tem muitos que já oferecem dinheiro. Tem muitos que já entram numa igreja e querem dar alguma coisa. Deus está requerendo o quê? Caia perante Ele. A justiça própria é orgulho próprio. É soberba. É uma tentativa de manipular Deus. Praticada obstinadamente, torna-se uma revolta contra Deus. Saulo entendeu logo isso depois que ele se converteu. Ele disse, eu era o homem mais religioso que podia ter, mas eu era um tremendo perseguidor da igreja de Deus. O homem e mulher cheios de justiça própria dentro de uma igreja, eles se tornam pessoas que perseguem aqueles que querem pregar a verdade. São verdadeiros bodes e não ovelhas do Senhor. A não ser que se arrependam. Outro detalhe, a justiça própria é contaminadora. Ela é habilidosa em atrair adeptos. A justiça própria cria grupinhos dentro da igreja. A justiça própria cria logo um grupo e transforma aquele grupo numa organização perigosa. A justiça própria, ela consegue dividir uma igreja, dividir um rebanho, jogar pessoas uma contra a outra, porque é justiça própria. É a justiça própria que faz uma mulher querer dominar o rebanho, querer ser pregadora, querer ser espiritual. É a justiça própria que faz um homem querer subir ao púlpito e pregar sem Deus ter mandado pregar.
ela, a justiça própria, ela é encobridora da real situação do coração. E se não houver um ataque dentro da igreja, no púlpito, para pregar o problema do coração do homem, a justiça própria entra como uma cobra venenosa dentro da igreja e estraga o trabalho do Senhor. Em outras palavras, a justiça própria serve de um gostoso colchão que transporta pessoas para o abismo. Justiça própria é uma negação da cruz, do sacrifício pelo sangue, do cordeiro puro, porque é o homem tentando unir salvação por Cristo e pelas obras. É isso que o catolicismo faz. Maria e Jesus. Toda religião falsa faz isso, tentando unir uma coisa com outra, tentando trazer mais mediadores, mais. Jesus não é suficiente, mais mediadores. Outro detalhe, a justiça própria é uma forma de chamar Deus de mentiroso. Os irmãos lembram quando Jesus ele entrou na casa de Mateus para evangelizar? Estava cheio de pessoas cobradoras de impostos lá, e os judeus odiavam aquelas pessoas que cobravam impostos para os romanos. Jesus entrou lá. E eles censuraram Jesus. Você entrou na casa de pecadores. Jesus disse o quê? O Filho do Homem, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Eu não vim buscar justos. Eu não vim buscar pessoas boazinhas. Eu não vim buscar pessoas que trabalham muito, que fazem a obra de Deus, por assim dizer. Não, ele veio buscar pecadores. E é esse tipo de pessoa que o Senhor chama. O que é que nós temos que fazer, queridos? Descobrir o inimigo. A primeira coisa que um pregador deve fazer é examinar a si mesmo. Toda pregação tem que ser voltada para ele lá na casa dele. Quem sou eu? Quem é Davi? Sou eu um fariseu? Quando na realidade o que é um fariseu? Um verme. Que dignidade eu tenho? A dignidade de ser jogado no inferno. No inferno, porque é lá o lugar que eu merecia. Foi o Senhor que teve misericórdia de mim. O que a Bíblia manda a igreja fazer? Humilhar perante o Senhor. Caia perante Ele toda a terra. Foi no tempo de Isaías, queridos irmãos, que vamos dizer assim, os vagalumes da justiça própria ficavam assim, acendendo e apagando, direto. O povo estava totalmente contaminado de um orgulho infame lá dentro. E quando Deus chamou Isaías, o jovem Isaías estava nessa condição. E quando ele viu a glória do Senhor, naquela visão da glória dele, Isaías viu sua própria miséria. Quando a pregação não rasga o coração do homem, a tendência é encobrir. Quando a pregação é voltada para os assuntos periféricos desta vida, família e outras coisas mais, doenças, essas coisas, encobre o coração do homem. Por isso que a Bíblia fala, para pregar a mensagem da cruz. Quando Paulo falou para a igreja de Corinto,
falou, quando eu estive entre vós, eu não preguei outra coisa. Eu não falei sobre abençoar fulano de tal, ou trazer isso aqui para dentro da igreja, ou mais coisas bonitas. Não, ele não pregou nada daquilo que traz orgulho para o coração. Ele procurou pregar exatamente aquilo que o mundo não quer que pregue. Cristo crucificado. Porque condena a minha religião, condena a minha justiça própria. A Cristo crucificado declara que ele morreu no lugar de um canalha, de um infame pecador. O herdeiro do inferno, o homem que não cometeu pecado, ele ocupou o meu lugar para que eu pudesse escapar. Então a mensagem da cruz é um desafio, porque rasga o coração do homem. E muitos não querem vir para a igreja, porque não querem ser descobertos. Eu já vi pessoas dizendo, sou salva, mas não querem ser descobertos. Querem ir para o céu, sem que a Bíblia nunca revelasse o seu coração. Então, queridos, sai do esconderijo. E como é que sai? Com a pregação. Descobre o coração do homem. Descobre como Deus descobriu Isaías. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo sujo dos lábios. Olha, queridos, quando descobre o inimigo, a pessoa sabe quem é ela. Voltando para Isaías 64:6 diz: todos nós somos como um imundo. Isso aqui é uma confissão, irmãos. A pessoa olhou, ela pensou, puxa, eu nasci numa igreja evangélica. Eu pensava que eu era melhor do que aquele fulano de tal lá fora, que fuma, bebe, e é imoral no viver. Não, eu sou igual a ela. Vocês viram como Isaías sentiu? Eu sou um homem de lábios impuros. Quando eu abro a boca, só falo palavrão. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele se viu afundando na mesma lama, na mesma areia movediça. Então ele vai falar o quê? Todo orgulho é desfeito. Então, queridos, quem revela isso? Eu não tenho poder. Eu vejo pastores aí fazendo curso de psicologia. Para que isso? Nós temos a palavra de Deus, queridos. Ela revela o que o homem é. Eu já preguei, já vi tantas pessoas quase deitando no banco com medo, porque descobriu o coração delas. Então, queridos, uma visão adequada de Deus, não uma visão superficial, uma visão clara de quem é Deus, é necessário para descobrir a justiça própria. E aqui neste caso, neste versículo, ele descobriu, todos nós somos como o imundo. Ele pegou toda a sociedade, ele pegou a vida dele, e ele pegou toda a raça. Todos nós somos como o imundo. E os irmãos sabem o que é imundice na Bíblia? É Deus falando que é imundo. E todo pecado é imundice para Deus. Não tem um pecado mais imundo do que o outro. Eu nasci na imundice. E ele diz mais, e todas nossas justiças como trapo. Eu já citei para os irmãos o que John MacArthur diz a respeito de trapo. Era aquele pano que as mulheres antigamente usavam em período de menstruação. Trapo de imundície. Os irmãos entenderam aqui? E foi com essa condição,
Olha que confissão nós temos aqui. Todos nós murchamos como a folha. Está vendo? Aí, pega o pobre ser humano, traz a ira de Deus sobre ele. O que acontece? Traz a ira, você vai suportar o dia da visitação de Deus? Quando a morte chegar, quando a ira de Deus cair sobre sua vida, o que vai ser da sua vida? O tempo está mostrando que você está murchando como a folha. A morte está chegando, o tempo está chegando, a doença está chegando e está mostrando para onde você está indo. Você está murchando como a folha. E no final do versículo, ele diz o quê? E as nossas iniquidades, como um vento. Nota o que a iniquidade faz. Os seus próprios pecados já lhe pega para jogar longe. Jogar longe. Soma da presença de Deus. Onde você vai se gloriar? Deus está mostrando aqui o que é a justiça própria. Eu pensei que eu era um crente. Não, eu era um imundo. Eu pensei que eu tinha alguma coisa boa. Deus disse que era um trapo de sujeira. Eu pensei que eu ia para o céu. Eu estava indo para o inferno. Eu pensei que eu tinha praticado alguma coisa de boa para com o meu próximo. Não, só pratiquei maldade. Com minha boca, por onde andei, com minhas mãos, só ofendi a Deus. Então, o que eu amontoei durante a minha vida? O que eu ajuntei? Eu só ajuntei trapo, 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 trapo e trapo que servirá para fogo ainda mais terrível no inferno. E escute, a justiça é algo bom para dar. Justiça é algo maravilhoso. A justiça que vem de Cristo, a justiça que vem de Cristo é uma veste pura. Quem é que não gostaria de ter, de receber de alguém uma veste limpa, pura, que a pessoa dá para outra? Mas a justiça imunda serve para quê? É como a sujeira de um mendigo. Você não chega para o mendigo que está lá jogado, sujo, e vai querer a roupa dele para você. Deus não interessa pelos trapos nossos. Não serve. Ah, pastor, mas eu cheguei a frequentar uma igreja. Jogue fora. Não tem valor nenhum. Eu sempre orei. Não tem valor nenhum. Esse tempo atrás, eu perguntei a uma jovem senhora. Ela estava dizendo, eu faço minhas orações em casa. Mas quem está ouvindo? Não sei. Então, suas orações não têm valor. Diante de Deus, as orações de um imundo é como um arroto. Escute. Ah, mas Deus, eu fui batizado. O que vale a água para alguém que não foi purificado pelo sangue? Você é um pecador molhado. Ah, mas eu já ajudei tantas pessoas. Não tem valor, porque é tudo trapo. O que eu farei para entrar no céu? Você não pode fazer nada. Se humilha perante o Senhor. Confesse. Chegue perante Ele em sincera confissão. Jesus, eis-me aqui um pecador. Quando aquele ladrão olhou para Jesus, que o Espírito Santo abriu os olhos dele, e ele pôde ver o Salvador. Uma aula de teologia veio ali naquele momento na cruz. É a chamada teologia prática. Quando o pecador tem os seus olhos abertos pelo Espírito Santo, e ele olhou e viu ali
Quem? O Salvador prometido. É Ele. Aquele instante, irmãos, na beira da morte, ele viu. E ele imediatamente entrou em ação, condenou o colega dele e apelou para Cristo. Lembra-te de mim. Está vendo ali? Como naquele momento, quem foi para o inferno foram os trapos imundos dele. Foram jogados no abismo, nas profundezas do mar. E ele foi. Jesus levou, sem nenhum cravo na mão mais, sem nenhuma prisão mais. Levou livre, ele subiu com asas e entrou no paraíso de Deus. Oh, queridos, Deus opera assim, ele veio buscar perdidos. E tem algumas pessoas que ele faz cair na hora. Foi assim com Saulo. Saulo estava armado até os dentes para matar os crentes, querendo perseguir a igreja. Mas quando Jesus o chamou, pimba no chão. Ali estava o verme Saulo perante o Senhor. E Jesus, em compaixão, o salvou. E surgiu um novo homem. É assim que Deus faz. Sua justiça serve. Pode até servir para os outros aqui. Você é amigo do seu vizinho. Você socorreu alguém levando para um lugar. Essa justiça ajuda as pessoas aqui. Mas para Deus não tem valor nenhum. Então, pegue tudo, jogue fora. Você está vendo? Eu não estou pregando minha igreja. Eu não estou pregando minha religião. Eu estou pregando a mensagem da cruz. Foi essa mensagem que Deus mandou que eu pregasse. E eu estou sendo fiel para chamar pecadores ao arrependimento. E agora, na salvação, o imundo chega e ele é purificado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha o que ele faz. Lá no céu, ninguém entra com sujeira. Não entra ninguém, irmãos. Não, mas eu não tenho tanto pecado. Não, está fora. Fora das portas. Você só vai entrar se for purificado pelo sangue do Cordeiro. Então chegue a Cristo e fala para Ele. Você utiliza o banho para retirar a sujeira. Não é verdade? Não importa se estiver muito ou pouco limpo. Vai para Cristo e você será limpado completamente. E entrará no céu? Sim. Entrará no céu. Eu entrarei porque Jesus me salvou. Ele teve misericórdia de minha vida. Assim como ele salvou o ladrão, assim como ele salvou Zaqueu, assim como ele salvou Lídia, assim como ele salvou Saulo, ele me salvou também. E eu quero convidar você a se converter a Cristo agora, antes que seja tarde demais. Aí sim, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Aí você verá que prazer servir a Cristo. Vamos